poderoso um dia fez na minha vida, irmão Josenildo. Deus colocou no meu coração contar um pouco do meu testemunho e, ao mesmo tempo, falar a palavra de Deus, a mensagem de Deus. E eu nunca contei o meu testemunho, né? Desde que nós viemos para a nossa rádio web, nem no nosso programa Conexão Jovem, ainda não contei, mas o Senhor colocou em meu coração contar nesta noite, e eu quero compartilhar com você um pouco daquilo que Deus fez um dia na minha vida, e que Ele pode também fazer hoje na sua vida, porque, como eu li, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Meu querido, talvez você que acompanha as programações da Rádio Lírio dos Vales, você já deve ter me visto em algumas programações. Eu faço o programa Conexão Jovem também todos os sábados, às 6 horas da noite até às 7. Hoje, mais cedo, estávamos aqui. E, às vezes, eu venho cooperar em outros programas para ajudar os irmãos. Então, talvez você já tenha me visto. Eu vi aqui o irmão Otávio falando. Amém, irmão Otávio. Eu recebo, né? Eu recebo tudo que o irmão falou. O irmão Otávio também não conheço pessoalmente, mas ele também já viu eu em alguns programas. Eu o conheço assim da live, que ele sempre comenta. Mas eu não sei se você já me viu ou se você nunca me viu. Só que esta menina que você está vendo aqui, eu tenho 22 anos de idade. E essa menina que você está vendo aqui, meu querido, ela, pela medicina, pelo homem, ela não deveria estar aqui falando com você. Porque com 2 anos de idade, eu fui acometida de uma doença. Eu tive câncer. Eu tive câncer maligno. Era um câncer ósseo que estava enraizado na minha tíbia. E eu não lembro muito de muita coisa, mas os meus pais, eles sempre me refrescam a memória daquilo que Deus fez na minha vida. Meus pais, nós sempre moramos aqui em Sousa, eu nasci em Sousa, e com 3 meses que o meu pai e a minha mãe havia aceitado a Jesus como seu Salvador, os meus pais aceitaram Jesus, até mesmo eles sempre falam, meus pais aceitaram Jesus aqui em Sousa, na igreja presbiteriana. E eles aceitaram entregar a sua vida a Jesus. E se eu não me engano, quem estava cantando naquela noite era Armando Filho, se eu não me engano. E os meus pais se renderam a Jesus, entregaram sua vida a Jesus, e eu, pequenininha, era a única filha. Hoje eu tenho outro irmão, mas na época eu era a única filha, e eu também comecei a ir para a igreja com eles. Mas com 3 meses que os meus pais haviam aceitado a Jesus, apenas 3 meses que eles eram crentes, ainda novos convertidos, os meus pais, eles foram colocados em uma prova. Minha mãe sempre diz, estava brincando na minha rua, na minha motocicleta, e eu fui dormir muito bem, fui dormir com tudo tranquilo em mim, saudável, uma criança, mas quando eu acordei no outro dia, eu estava com a minha perna esquerda inchada, roxa, e eu estava mancando muito. Meu pai e minha mãe logo se preocupou, porque não era algo normal, eu não estava sentindo aquilo até o dia anterior. E eu costumo dizer que hoje, aqui no sertão, aqui em Sousa, com mais de 20 anos, nós ainda não temos uma saúde muito apurada. Você imagina há 20 anos atrás, né? Então, minha mãe começou a me levar nos hospitais aqui da cidade mesmo, mas ninguém chegava a um laudo, ninguém chegava a um diagnóstico. E aí, a minha mãe teve que me levar até Campina, e lá em Campina Grande, nós fizemos mais alguns testes, mais alguns exames, e foi atestado que eu estava com câncer. Eu estou resumindo, porque não quero me prender muito a algumas coisas que talvez não tenha tanta importância para o momento. Mas o meu pai falou que, como eles já eram crentes, lá em Campina Grande, no dia em que ele foi receber o laudo, meu pai falou que eles ficaram numa determinada casa lá, e quando eles foram para o hospital, a clínica, receber o laudo, o meu pai deixou minha mãe e eu lá fora, brincando no jardim que tinha, e ele entrou sozinho no consultório do médico, na sala do médico, e o médico olhou para ele e disse: a sua filha ela tem câncer, é um câncer maligno, é um câncer traiçoeiro,
mas tem tratamento. E eu vou indicar, a partir de agora, o tratamento dela. Meu pai falou naquele momento que olhou para o médico e disse... A única coisa que ele disse foi... Doutor, a minha filha vai morrer? Porque meu pai disse que procurou terra no chão e não encontrou. Pois eu era a única filha. E eles eram muito novos ainda. E quando meu pai disse à minha mãe aquela situação, creio que ficaram tristes, arrasados, mas ainda em Campina Grande, uma noite chuvosa, no dia em que tinha recebido aquele diagnóstico, o meu pai ficou na mesma rua, irmão Josenildo, que morava um casalzinho idoso de crentes. E naquela noite, o meu pai sabia que ali vizinho era um casal de crente, de idoso. O meu pai foi lá na casa daquele velhinho e disse... Eu quero ir na igreja com você hoje. E ele foi para a igreja com aquele idoso. Na chuva, guarda-chuvazinho, na cidade de Campina Grande. E quando chegou lá, meu pai disse que era culto com a mocidade. E Deus já estava trabalhando. Já estava mostrando que quando ele prova um servo dele, ele prova com um propósito. Então, quando nós estávamos ali naquela cidade, sem conhecer ninguém, apenas com um diagnóstico ruim, um diagnóstico grave, o meu pai foi buscar ao Senhor, aleluias. Naquele mesmo dia em que tinha recebido um diagnóstico, o meu pai, ele não foi apenas chorar, ele não foi apenas procurar pessoas para desabafar, mas ele procurou a casa do Senhor. Querido irmão, querido ouvinte, eu não sei qual é o teu problema nesta noite, mas a quem você tem procurado? Aonde você tem ido? Você tem buscado a casa de Deus? Você tem buscado os átrios do Senhor? Porque a nossa vitória, meu querido, ela começa quando nós decidimos buscar ao Senhor. E meu pai começou a buscar a Deus. Depois nós tivemos que se mudar para a cidade de João Pessoa. Tivemos que começar a morar lá. Moramos lá por um tempo, por alguns anos, poucos anos. E começou o meu tratamento. Eu, diagnosticada com câncer, comecei a fazer sessões de quimioterapia. Eu tomei 1 ano e 2 meses de quimioterapia. O meu cabelo caiu inteiro, meu irmão. Eu não tinha sobrancelha, eu não tinha pelos, eu não tinha nada disso, porque tudo caiu, a quimioterapia fez cair. Uma das cenas que eu lembro muito pouco na minha memória foi do dia em que foram cortar o meu cabelo e em um dia que eu estava numa sala, que eu ainda lembro como era aquela sala daquele Hospital Laureano. Era uma sala muito grande, com muitas camas, umas de um lado, outras do outro, apenas crianças. E eu ali naquela cama desesperada, eu clamava, eu chamava Papai do Céu, eu dizia, Papai do Céu, me tire daqui, eu quero sair daqui, eu não quero ficar aqui. Para você ter noção, todos os dias eu era furada em diversos lugares. Chegou dias em que eu tive que tomar soro na minha perna. Cheguei a tomar bolsas de sangue. Tomei uma bolsa de sangue por causa que o tratamento era complicado. Mas Jesus, meu querido, Ele sempre cuidou de mim e da minha família. Porque Ele cuida dos seus filhos. Jesus cuida daqueles que Ele chama para a salvação. Vale a pena entregar nossa vida a Jesus. Vale a pena decidir por Jesus, porque andar com Jesus significa andar na companhia de alguém que cuida, meu querido. De alguém que protege. Nós estávamos dentro daquele hospital. Todos os dias morria uma criança, mas Deus, Ele dava o equilíbrio para a minha família, para que nós não entrássemos em desespero, porque se Deus, meu querido, é um Deus que dá estabilidade, que dá equilíbrio, que não deixa os seus filhos perderem a cabeça. A minha mãe sempre me fala do cuidado de Deus com a minha vida, com a nossa vida ali naquele local. Quando nós chegamos ali naquela cidade, a minha mãe disse que nós não sabíamos onde ficar, mas era necessário ficar ali porque eu não podia voltar para Souza e ficar indo, porque se eu sentisse mal, eu precisava ser atendida às pressas. E aqui em Souza não tinha hospital para câncer, só em João Pessoa. E então, olha que coisa maravilhosa, eu vou contar um exemplo de algo que Deus fez. De tantas coisas que Ele fez durante esse tratamento, olha isso que Ele fez. E ali naquele hospital, um dia nós fomos para um hospital, e ali a minha mãe e meu pai conversando com o médico, e a médica dizendo, olha, se eu fosse vocês, eu não voltava para Souza.
Eu ficava por aqui, porque é melhor, se ela passar mal, não vai dar tempo de atender isso e aquilo. E a minha mãe sem saber o que fazer, sem saber aonde ficar. E a minha mãe conta que quando ela vinha descendo a rampa daquele hospital com o meu pai, de repente um deles ficou com eu no braço, e uma mulher que estava ali no hospital chamou, salvo engano foi o meu pai que chamou, e o meu pai foi até lá, e a mulher diz: quem é aquela menina? Nunca vimos aquela mulher na nossa vida. Não sabíamos nem quem ela era. Mas ela perguntou: quem é aquela menina? E meu pai, ele disse: aquela menina é minha filha. E ela perguntou o que eu tinha, o meu pai explicou. E ela olhou para o meu pai e disse: olha, tá vendo? Eu estou aqui até essa hora. Minha mãe faz tratamento aqui também. Nunca aconteceu da minha mãe passar mal. Nunca aconteceu da minha mãe ter uma reação ao tratamento. Mas hoje ela teve. E eu não entendi. Mas quando vocês vinham descendo naquela rampa, eu senti algo falando comigo e dizendo: chame eles para ficar na sua casa. Chame eles para se hospedar na sua casa. Meu querido, isso é Jesus cuidando das nossas vidas. Porque aquela mulher não sabia quem a gente era. Imagina colocar estranhos dentro de sua casa, numa cidade tão grande quanto João Pessoa. Não sabia nem qual era a minha doença. Estávamos dentro de um hospital. Quem é que quer um doente dentro de sua casa? Quem é que quer estranhos? Eu, Isabel, não sei se faria isso por alguém. Mas quando Deus fala, Ele se responsabiliza, meu querido. Então ali era o cuidado de Deus com a minha vida, mostrando que Deus é o Deus que cuida, que Deus é o Deus que faz, que Deus é o Deus que quando Ele está na situação, Ele faz as coisas darem certo. Eu quero dizer para você nesta noite, você que está ouvindo, não se desespere. Para de desespero. Deus ainda usa os seus. Deus ainda toca nos corações. Deus ainda faz milagres. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Irmã Larissa, eu vi aqui você comentando nos comentários da live. Eu não sei se você ainda está aí, mas eu ouvi você dizendo: eu queria ser como você, Isabel. Eu te digo, o Espírito Santo pode te fazer até melhor do que eu. O Espírito Santo pode te fazer até mais usada do que eu. O Espírito Santo pode te dar experiências maiores do que as que Ele me deu. O Espírito Santo de Deus, Ele pode fazer na tua vida muito mais do que Ele fez na minha, e te dar um testemunho, irmã Larissa, maior do que aquele que Ele me deu. Mas você precisa confiar nesse Deus, aleluia, entregar-se sem reservas a esse Deus, porque Ele vai te curar espiritualmente, Ele vai te curar fisicamente, sentimentalmente, psicologicamente, mas você precisa entender que é necessário você romper nesta noite com qualquer tipo de correntes do inferno que queiram te prender, minha querida. Você precisa se render. Você precisa se doar para Deus. Ele vai te ajudar. Ele vai te dar força. Ele me curou de um câncer. O que você tem, o que você precisa, não é nada para Deus. Aleluias. E Deus sempre cuidando de nós, meus irmãos. Deus sempre cuidando. Um dia nós estávamos com fome dentro de casa, não tinha nada na geladeira para nós comermos. E meu pai falou que ele tinha só um tiquezinho assim de feijoada. E um dia muito chuvoso. E eu fiquei em casa com a minha mãe e ele saiu naquela bicicleta para pegar essa feijoada. Quando ele chega na calçada, vinha boiando R$10, irmão Josenildo. E aqueles R$10 de plástico. Lembra aqueles R$10 de plástico? Que Deus é cuidadoso, Deus é detalhista. Deus sabia que aquilo ia chegar até nós, então estava em água, mas deveria chegar em perfeito estado. Ô, meu irmão, quando eu lembro de tudo que nós passamos, eu vejo a fidelidade do meu Deus. Eu sei que eu não posso falar tudo aqui, porque se eu fosse falar tudo, seria a noite inteira do que Deus já fez na nossa vida. Ali naquela cidade o Senhor cuidou de nós. A igreja que a gente congregava, a Assembleia de Deus Madureira, na rua da nossa casa. E eu vejo a minha mãe contando as coisas que Deus fazia ali, as promessas que Deus fazia a gente. Meu irmão, eu não estou aqui por mero acaso. Eu não estou aqui porque foi coincidência.
Foi coincidência, foi mero acaso do destino. Não, meu querido. Eu estou aqui porque Jesus me curou, porque Jesus fez uma obra na minha vida. Eu tenho consciência disso, que eu não posso deixar esse Jesus, porque eu não posso ser tão ingrata com esse Jesus que fez por mim o que ninguém poderia fazer. Aleluia. Jesus cuidou de mim quando eu era uma cancerígena. Jesus cuidou de mim quando ninguém queria eu por perto. Jesus cuidou de mim quando eu era feia. Jesus cuidou de mim quando eu não tinha cabelo. Jesus cuidou de mim quando eu estava magra, debilitada, quando ninguém queria chegar perto de mim, quando as pessoas tinham até medo de se infectar. Jesus cuidou de mim, porque Jesus não faz acepção. Talvez eu esteja falando nesta noite, irmão Josenildo, para pessoas que estão dentro de um hospital. Oh, alebaçuricalabachai. Talvez, mãe, você esteja dentro de um hospital ao lado da cama do teu filho agora, como a minha mãe estava há 20 anos atrás, ao lado da minha cama, clamando por cura. Eu quero dizer para você, se você ainda não é crente, entrega a tua vida, a vida da tua família, a vida do teu filho nas mãos do Senhor. Eu quero crer que nesta noite, eu fico imaginando a cena, dentro de um hospital, uma recepcionista, uma enfermeira crente, uma hora dessa já à noite, madrugada, coloca procurando uma live, procurando alguma coisa, bota ali no bolsinho, fica andando pelos corredores, ouvindo aquilo ali, achando que ninguém está ouvindo, só ela, mas agora, nesse exato momento, ela está passando por alguém que está ouvindo a minha voz, e Deus está falando para você: ei, eu usei esta enfermeira, eu usei esta recepcionista, só para passar na sua frente. Você não precisa saber quem está falando, você não precisa saber quem está dizendo isso, mas essa voz que te alcança te diz: entrega a tua vida a Jesus, deixa Jesus mudar a tua história, entrega a tua vida ao Salvador, Abadagassuriandalabachai. Ele vai te curar do câncer, ele vai te curar da AIDS, ele vai te curar da diabetes, do emocional, do psicológico, porque nosso Deus cuida. Nosso Deus é fiel, nosso Deus abraça você nesta noite. Eu não sei o que você tem, eu não sei as madrugadas em claro com dor que você tem passado, mas quem está falando com você não é alguém que ouviu falar uma conversa de pessoas que foram curadas, não. Eu sei o que é sentir as mãos do meigo Nazareno na minha vida, e ele pode tocar em você. Certa vez eu estava fazendo uma cirurgia quando eu era muito nova, eu já estou finalizando, mas quando eu era muito nova eu estava fazendo uma cirurgia, e quando eu terminei a cirurgia, que eu cheguei no quarto, uma familiar minha chegou perto de mim e perguntou a mim: e aí, Isabel, como é que foi a cirurgia? Eu com 2 anos de idade, eu olhei para ela ainda me acordando da anestesia e disse: Jesus estava lá comigo, aleluias. Porque eu vi alguém lá dentro comigo. Sabe o que eu disse? Eu disse: quando eu estava na sala de cirurgia, entrou um homem de branco lá dentro e veio até onde eu estava e tocou na minha barriga e disse: você está curada, aleluia. Jesus ainda faz isso, Jesus ainda dá experiência. Nessa noite, se ele quiser, ele entra nesse teu quarto, do mesmo jeito que ele entrou numa sala de cirurgia. Ele toca no teu braço, ele toca na tua cabeça, ele toca na tua barriga, na tua perna. Eu não sei o que está paralisado na tua vida. Ele toca no teu esposo, ele toca no teu casamento, ele toca na tua família, ele toca em você, e ele tira todas as entranhas do inimigo agora. Sinta o toque de Jesus, essas mãos furadas, essas mãos que não tem como não reconhecê-las. Aleluias. Meu pai um dia, lá em João Pessoa, eu estou contando só as experiências. Meu pai um dia, lá em João Pessoa, ele trabalhava em uma loja equiparada com a loja aqui em Sousa, aqui Modas, a Suelos, essas lojas. E ele trabalhava lá, chamava-se Moda K, o nome da loja, lá em João Pessoa. E lá em João Pessoa, aleluias, o meu pai, ele foi trabalhar, e lá ele trabalhava muito pesadamente, e a minha mãe ficou no hospital comigo. E ali naquele hospital, minha mãe disse que se ajoelhou. Meu pai não estava naquele momento, ele estava trabalhando. Mas mais cedo, meu pai tinha ligado para minha mãe e tinha dito: Viviane, hoje eu não vou poder ir para o hospital, ficar com vocês, ajudar vocês,
porque eu estou muito cansado. Eu posso ir para casa, dormir e amanhã cedo eu vou estar aí, só para eu descansar. E minha mãe disse, tá bom, João, vai para casa, dorme, amanhã de manhã você vem. E naquela noite, só eu e a minha mãe naquele hospital. A minha mãe, ela dobrou os joelhos numa sala de hospital e disse, Senhor, me dá um sinal que a minha filha está curada. Se o Senhor me dá um sinal que a minha filha está curada, eu não peço mais, eu só agradeço. Eu sei que ela está aqui, mas me dá um sinal que o Senhor vai curar. E sabe o que aconteceu? Lá em casa, lá na minha casa, meu pai dormindo, Deus visitou meu pai. Sem nem meu pai saber que minha mãe tinha feito essa oração. E Deus dá um sonho ao meu pai. Não era sonho de barriga cheia. Era um sonho em resposta de oração. Jesus ainda responde a oração. Ele foi lá na minha casa e deu um sonho ao meu pai. Sabe como era o sonho? Meu pai chegava na sala do médico e perguntava ao médico, doutor, e a minha filha? E o médico ficava em pé, todo de branco, como é os jalecos do médico, estendia as mãos e dizia, essas mãos aqui, foi Deus quem usou para operar sua filha. Ela está curada. No outro dia, meu pai chega de manhã no hospital com um sorriso desse tamanho, minha mãe sem entender nada, teve uma madrugada em claro comigo no hospital. Diz, João, o que é isso que você está sorrindo tanto hoje? E pai disse, Viviana, eu tive um sonho. E ele contou o sonho à minha mãe. E a minha mãe disse, João, você não sabe. Eu fiz uma oração, pedindo a Deus uma confirmação da cura da minha filha. Pois eu sei que agora que ela está curada, eu não vou mais pedir, eu vou agradecer, porque isso é um processo e eu vou passar. E quantas vezes, meus irmãos, eu cheguei dentro de igrejas, irmão Josenildo. Irmão Josenildo, quantas vezes, eu não digo isso para a minha glória, porque Deus conhece o nosso coração. Eu digo isso porque é testemunho vivo, assim como você tem um testemunho, assim como Lucas também tem o seu testemunho de coisas que Deus já fez na vida dele. Mas quantas vezes eu pequenininha, careca, na mão da minha mãe. A igreja cheia, Lucas, lotada. Congresso da CIB, quem é assembleando conhece que CIB é o congresso da Madureira, extremamente grande de mulheres que acontece, principalmente aqui pelo Nordeste. Enorme. Muita gente. Sabe o que acontecia? Deus tirava uma pessoa lá de cima, ia lá onde eu estava e dizia, essa menina não vai morrer. Essa menina vai pregar a minha palavra. Então o que eu estou fazendo aqui é cumprimento da promessa de Deus. Se Deus fez uma promessa para você, acredite, Ele vai cumprir. Ele cumpre, Ele não mente. Quando Ele promete, Ele cumpre. E se Ele prometeu uma coisa para você, Ele vai cumprir. E essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Que Deus te abençoe, que Deus te alcance e acredite nessa palavra. O Deus que fez na minha vida há 20 anos atrás, Ele pode fazer na tua vida nesta noite. Ele pode realizar na tua família nesta noite. Não há nada perdido. Isso é mentira de Satanás. Não há nada perdido. Você talvez foi dormir de cabeça quente hoje. Não há nada perdido. Jesus entra nesta noite na tua vida com providência. Ele está repreendendo esse mal e está dizendo, tenha calma, fique equilibrado, não vá perder a paciência. Não é para você chutar o balde, deixar de ser crente, ficar com ameaça. Pare com isso, que Jesus não chamou você para isso. É um processo. Aguente o processo, aguente a prova, vai passar. E quando passar, você vai contar o testemunho que nem eu estou contando aqui, no nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, meus irmãos. Glória a Deus. de sangue com fogo, a terça parte deste mundo queimará. Eu quero estar distante, quero estar no céu, quando o anjo a primeira trombeta tocar. O grande meteoro vai cair no mar, pela segunda vez que a trombeta soar, levando a terça parte à destruição. Não
quero estar presente nesta ocasião. Na terceira vez que a trombeta tocar, uma grande estrela do céu cairá, destruindo as fontes das águas. Envenenados muitos homens morrerão. Na quarta vez o sol perderá a luz, a lua não terá aquele brilho que seduz. O dia vai ser noite, a noite vai ser... Ouvimos aí a palavra de Deus transmitida através da serva de Deus, a nossa irmã Maria Isabel. Então Deus, aleluia, é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Louvado seja Deus, como Deus falou aos nossos corações nesta noite. Meus irmãos, estamos chegando, né, aos momentos finais do nosso programa de Volta às Raízes. Quero agradecer mais uma vez a nossa irmã Maria Isabel. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite e está convidada a voltar outras vezes, no nome de Jesus. Este é o primeiro de muitos, se Jesus não voltar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então estamos chegando aos momentos finais do nosso programa de Volta às Raízes. Mais uma vez, muito obrigado pela companhia da sua audiência. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. E vamos mais uma vez fazer a nossa oração final, apresentar os outros pedidos de oração no nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez, Deus, entramos na Tua presença. Agradecemos a Ti, Senhor, pela boa palavra, Senhor, pela Tua filha, a qual ministrou, Senhor, contou um pouco do seu testemunho, do Teu cuidado, meu Deus, aleluia, para com todo o Teu povo. Pai, neste momento também nós queremos apresentar, ó Senhor, as vidas que estão acometidas, Senhor, por câncer neste momento. Ó Senhor, as pessoas que me escreveram antes da live, Senhor, que também está passando por um processo, mas, Senhor, que esta palavra desta noite, eu creio que vai trazer conforto, vai trazer consolo, meu Pai, e também esperança, Senhor. Oh, Espírito Santo, o Senhor está neste lugar e o Senhor está agora, meu Pai, visitando esta pessoa, Deus, que está com câncer. Pai, arranca este caroço, meu Pai. Deus, põe Tuas mãos divinas, meu Pai, Tuas mãos santas e poderosas sobre esta vida e agora. Pai, que essa vida também, meu Pai, possa estar testemunhando o milagre que o Senhor vai fazer nesta vida, em nome de Jesus. Oh, Pai, queremos apresentar todos os ouvintes que estiveram conosco, meu Pai, durante todo o programa, aqueles que entraram, meu Pai, que comentaram, Senhor, que compartilharam, meu Deus. Oh, Senhor, abençoa todos de uma forma grandiosa. É assim, Pai, nós já oramos agradecidos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então chegamos aos momentos finais, prometendo voltar no próximo sábado, se assim o Senhor Deus nos permitir, no nome de Jesus. E a paz do Senhor a todos. Viverei milagres, cantarei milagres, porque só Tu és o Deus de milagres.
caminhava em meio a multidão.